Vamos ler, diz assim: mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. 1:12, mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e quanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Terríveis durante a sua história. Nós sabemos que Deus escolheu o povo dele, Deus separou o povo dele, só que algo acontece. O povo de Deus é levado escravo, é levado até uma terra chamada Egito. Observe que a nação agora, quando ela é tomada para ser escrava, ela é levada para o Egito, mas ela não chega no Egito como nação, ela chega no Egito como um povo pequeno, como um povo de pequena quantidade. O texto diz que este povo que chega no Egito agora, como povo de pequena quantidade, vai enfrentar diversas situações dentro do Egito. Dentro do Egito, o povo de Deus sofreu, foi açoitado. Dentro do Egito, o povo de Deus passou por diversas situações terríveis. Dentro do Egito, o povo de Deus teve que trabalhar arduamente para tentar conquistar algo, ou para tentar até mesmo se alimentar dentro da terra do Egito. Observe que esse povo, que chega no Egito como povo pequeno, agora ele começa a usar estratégias dentro da terra do Egito, começa a trabalhar, e Deus começa a dar estratégias para esse povo dentro do Egito. Primeira coisa que a nação nos ensina é que, independente do lugar que estivermos, se a mão de Deus estiver conosco, aleluias, as bênçãos do Senhor irão nos acompanhar. Povo que sofria, povo que teve que passar por tanta situação, irmão, e talvez você está aí sentado e você está pensando sobre o Egito que você enfrenta. Talvez o Egito que você tem enfrentado não tenha sido uma geografia, mas talvez o Egito que você tem enfrentado seja um problema, seja um desafio, que as provações da vida fizeram com que você fosse até esse Egito, e dentro desse Egito você começou a sofrer, começou a ter que passar por situações terríveis e dolorosas. Mas observe que algo acontece dentro do Egito. O povo está crescendo, mesmo debaixo de opressão, mesmo debaixo de dores, Anderson, mesmo debaixo de dificuldades, o povo não parou de crescer. Mesmo debaixo dos desafios, Deus continuou fazendo a nação crescer dentro do Egito. Eu não sei se tem alguém aqui que acredita em profecia, mas eu profetizo nessa noite que dentro dessa situação, Deus te fará crescer muito mais. Observa que o povo está crescendo debaixo de pressão, irmão. Era aperto atrás de aperto, pastor Júnior. Era pressão em cima do povo. E a pressão que talvez o Egito pensou, olhou e disse assim: essa pressão vai fazer esse povo aí regressar, desistir, esquecer do chamado. A mesma pressão que Faraó pensou, porque agora quem entra no reinado é um Faraó que não conhecia a história do povo. Então, como ele não conhece a história do povo, fica fácil oprimir, fica fácil atacar, mas ele está atacando o povo e o povo não para de crescer. Debaixo de pressão,
A mesma pressão que faz alguém desistir é a mesma pressão que fez o povo de Deus crescer. Eu não sei se tem alguém aqui ligado nessa palavra, mas a mesma pressão que está fazendo muita gente desistir, Deus está dizendo nessa quarta da palavra: eu te coloco debaixo dessa pressão, mas é para você crescer. Faraó, irmão, ele começa a olhar o povo. E o Wesley, Faraó está olhando o povo, está dizendo: esse povo aí está crescendo mais do que o povo do Egito. O povo do Egito está com raiva porque o povo de Israel está crescendo. Cada dia que passava, chegou lá no Egito como uma família pequena. Mas agora Faraó está olhando demais e está dizendo: esse povo aí está ficando maior do que a gente. E eles vão nos dar problema, eles vão nos prejudicar, vão nos trazer prejuízo futuro. Escuta um negócio aqui, talvez você já ouviu isso. Tem gente que quer te ver bem, mas nunca melhor do que ele. É uma realidade tangente. E não começou hoje. Isso já existe lá de trás. Faraó está olhando e está dizendo: esse povo está crescendo demais. A gente precisa organizar alguma coisa para fazer com que esse povo aí pare de crescer. Faraó chamou os principais e disse assim: vamos fazer um negócio? Todo menino homem, porque olhe para cá, se uma hebreia se casasse com um egípcio e nascesse um filho daquele casal, o filho seria egípcio. Agora, se um hebreu casasse com uma egípcia e nascesse um filho, aquele filho seria hebreu. Então observa a estratégia de Satanás: eu vou tocar na raiz, eu vou fazer esse povo parar de crescer. Olha para cá e eu desenho e traduzo para você. Olha a estratégia do inferno. Eu vou mexer, já tentei mexer na mente, já tentei oprimir esse povo. Eu oprimi eles, atacar eles, e eles continuam crescendo. Eu vou fazer o seguinte: bate um decreto aí, porque a partir de agora eu quero prejudicar o futuro desse povo. Irmão, Satanás é terrível. E sempre que ele quer tentar nos atrapalhar, ele vai tentar interferir no nosso futuro. Só que avisa para esse cabeça rachada que quem manda no presente, quem manda no futuro, quem manda no amanhã é o Deus Todo-Poderoso. Ô glória! E deixa eu dizer para você um negócio aqui: Deus é Deus que complica, descomplica, para depois te explicar por que foi que complicou. Então escuta, fica tranquilo, Deus está no controle dessa tua situação. E Ele está dizendo: não é decreto de Faraó que vai parar você, não é decreto do inferno que vai parar você. Nasceu um menino, passa a faca, mata. As parteiras agora estão todas avisadas: se nascer menino é para matar, se nascer menina deixa viver. Quando nascia um menino, as parteiras tinham que matar. Aí você conhece a história melhor do que eu. Nasce um menino, quando a parteira olha para o bebê, quando ela puxa o punhal, diz: vou fincar o punhal. Deus toca no coração da parteira. E aquele bebê, pela mão de Deus, ele não morre. Moisés é o nome. Aquele bebê fica vivo. E aquele bebê seria o futuro de uma nação inteira, de um povo inteiro. Deixa eu dizer para você que está aqui hoje, nessa quarta-feira, debaixo de peleja, debaixo de batalha, debaixo de tanto desafio, Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu estou no controle do teu amanhã, eu estou no controle da tua vida. Talvez você não viu, mas Deus já sabe um tempão, Ele está cuidando, Ele está no controle, Ele está trabalhando, e dentro do decreto de morte, Deus está dizendo: eu vou fazer permanecer vida. É por isso a raiva do inferno. Quanto mais tenta parar você, mais Deus te honra, mais Deus te surpreende, mais Deus te exalta, mais Deus segura na tua mão. Oh glória! E levanta a tua mão que eu profetizo: quando Deus coloca a promessa sobre alguém, nem o sistema da terra consegue impedir o crescimento. Quando Deus coloca a promessa sobre a vida de alguém, nada consegue parar a mão de Deus. Aleluia! Você está entendendo, irmão? Você está entendendo que Deus tem promessas sobre a tua vida? Por isso que você já tentou parar um bocado de vezes e você não conseguiu. Você já tentou desistir um monte de vezes e não deu certo. É por causa da promessa que Deus tem. O Senhor disse: Deus, eu estou debaixo de guerra, eu não aguento mais não. Para mim já deu. Aí Jeová chegou no 48, segundo tempo, olhou e disse: o quê? Deu não.
Espera aí que eu vou te mostrar que eu sou Deus de poder sobre a tua vida. Primeiro ponto dessa palavra: a aflição não impede o teu crescimento. As guerras do tempo presente não impedem o teu crescimento. Hoje à tarde eu falava com o Vaz e falava: já reparou que tudo que a gente enfrenta na vida serve para o nosso crescimento? Todas as situações que você passou na sua vida em um determinado tempo, seja situações boas ou situações ruins, se você quiser, você aprender um pouquinho com essa situação, você cresceu, nem que seja um pouquinho com essa situação. Sabe o que é que o inimigo quer fazer com a gente? Ele quer cansar. Ele quer colocar em nós um cansaço tamanho que nós olhemos para as lutas e para as guerras e vamos dizer: Senhor, eu parei por aqui. Senhor, chegou no meu ponto final. O inimigo quer colocar na gente a pressão da situação. Ele quer intimidar os nossos olhos, quer intimidar o nosso coração por causa das lutas. Só que a luta não pode parar o crescimento de quem tem promessa. Seja onde você for, a mão de Deus vai estar lá contigo, te sustentando, te dando sabedoria. Em terra que muita gente morre, Deus está dizendo: eu vou fazer você progredir. Deus transforma a pressão em crescimento. O diabo já viu, irmão, o poder que o povo de Israel tinha. O inimigo percebeu o poder que a nação tinha e viu que a nação estava crescendo. E como ele é astuto e perigoso, ele vai tentar, e não vai ser de uma forma só não. Ele vai tentar de várias formas fazer com que você pare. Vai colocar desânimo dentro do teu coração. Sabe uma ferramenta terrível que o diabo trabalha? A dúvida. Vai fazer você olhar e pensar e dizer assim: será mesmo que Deus é comigo? Será mesmo que Deus... Escuta, não culpe Deus por causa da maldade do ser humano. Deus continua sendo Deus. Eles tentam parar, mas o povo continua crescendo. Eles tentam oprimir, mas o povo continua crescendo. O povo continua avançando. O povo continua progredindo. Segundo ponto dessa mensagem: o crescimento de Deus, ele incomoda o inferno. Aprenda algo aqui nessa noite. Não quer que ninguém te... Irmão, eu já disse isso aqui um tempo atrás. Lembra que eu já disse aqui? Ninguém inveja o feio. Já viu alguém invejar o feio? Alguém olhar para... Nossa, que menino feio. Que inveja dessa feiura dele. Já viu alguém fazer isso, irmão? Ninguém inveja quem não tem nada. Nossa, que pobreza maravilhosa desse irmão. Eu queria tanto essa pobreza para mim. Já viu isso, irmão? Então, se você decidiu crescer em Deus, esteja pronto para os desafios que vão vir no teu caminho. Só que escute aqui: Deus não vai permitir você ter que passar por nada sem antes te capacitar primeiro. Se você está vivo, se você está de pé, é porque Deus tem um negócio aí dentro de você. E sabe o que vai sair daqui desse culto nessa noite? Gente com chama dentro do coração ardendo, dizendo: Deus, eu entendo agora o porquê da guerra, eu entendo agora o porquê do vento, mas eu me posiciono hoje a continuar crescendo, a continuar avançando. Oh glória! Escuta, irmão, o inferno se incomoda quando você cresce. O inferno se incomoda quando Deus começa a agir na tua vida. E Deus está dizendo: eu estou blindando a tua mente, eu estou blindando o teu coração, eu estou blindando os teus pensamentos e estou te autorizando a continuar crescendo. Tem alguém que pega nessa noite, solta um grito de glória para incomodar o inferno aí. Missionária Cátia, o diabo não se incomoda com quem está parado.
Quem está parado não faz a mínima diferença para o inferno. Agora quem está em movimento, irmão, o inimigo vai tentar parar você de alguma maneira, de alguma forma. Só que o que o diabo não entende é que seja dentro do Egito, ou seja no meio do deserto, a nuvem de Deus, ela vai te acompanhar. Oh, maravilha! Lembra da história do deserto? O povo caminhava pelo deserto, de dia calor acima de 50 graus, de noite o frio abaixo de zero. Oh glória, de noite sabe o que Deus mandava para o povo? Uma coluna de fogo para aquecer esse povo aí. De frio você não morre. De dia sabe o que Deus mandava? Uma coluna de fumaça. Eu faço sombra para te sustentar. Sabe o que Deus estava dizendo para a nação? Eu sou contigo no meio do teu deserto, eu sou contigo aonde você passar, eu sou contigo no oh glória, oh glória, oh glória, eu sou contigo, diz o Senhor. Incomodaram o Egito porque estava aumentando, porque estavam crescendo. Escuta o que eu vou dizer, 9:9 e a gente já termina. Escuta o que eu vou dizer para você, vai atrás desse teu projeto de vida, vai atrás desse teu sonho, não fica só orando, dizendo, Senhor, eu queria tanto isso, esperando um anjo descer e te entregar. Não, corre atrás, vai lutar pelo que é seu. É seu sonho? Corre atrás desse sonho, porque Deus é Deus que realiza sonho. Aleluias. Terceiro ponto dessa palavra: Deus faz crescer em território de escravidão. Quando você estava no meio da guerra, você olhava e dizia, Senhor, quando eu sair disso aqui, vai ser assim, 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 assim. E o povo no território de escravidão continuou crescendo. Escuta, essa luta não pode fazer você parar de crescer, irmão. Não pode. Esse vendaval não pode fazer você parar. Existem ataques que são sinais de crescimento. Era Deus olhando para algumas pessoas dizendo, eu prefiro fazer você ter que enfrentar isso aqui hoje, do que passar lá no teu futuro e a decepção ser maior, e o problema ser maior. Eu vou te fazer crescer no meio desse vendaval. Repara que a palavra hoje é de crescimento no meio da guerra, crescimento no meio do vento, crescimento no meio da provação. Se o inferno se levantou contra você, entenda nessa noite, talvez seja por causa que ele já percebeu o tamanho que você vai se tornar. Oh glória! Mas depois de toda a grande luta, todo o grande vento, vem as maravilhas de Deus sobre a nossa vida. Deus não precisa mudar o ambiente para te fazer crescer, apesar que Ele vai fazer isso. Ele vai movimentar algumas coisas ao teu favor, se for preciso Ele vai fazer. Só que Deus faz contigo aonde você estiver, na forma que você estiver, na situação que você estiver. Deus te faz crescer. Na luta, na crise, na escassez, na perseguição, no deserto. O Egito pode até limitar os seus pés, mas o Egito não consegue limitar o propósito de Deus. Oh, aleluias. Eu não sei, obrigado, Diácono Leonardo. Oh, glória. Aleluias. O Egito pode travar seu pé e dizer, não vai, eu paro você aqui. Mas se tem uma coisa que o Egito não tem capacidade, é de travar o propósito de Deus na sua vida. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso, oh glória. Deus está dizendo para você, deixa eu cuidar de todos os detalhes. Quarto ponto para a gente terminar. Quanto mais a guerra aumentava, quanto mais mandavam matar, mais o povo crescia. É igual quem tem chamado. Quando você fala assim, Deus, eu não quero isso mais não. Aí Deus vai lá e manda alguém que está pior do que você. Você tem que orar para essa pessoa. Fala, ora aí. Deus manda alguém que está debaixo de guerra para dizer, ó, cuida aí. Fala, Senhor, mas e aí, Jeová? Deus fala, enquanto você está num ambiente de guerra, eu vou te fazer você crescer. Vou te dar visão.
vou abrir seus olhos espirituais. Você pode colocar a mão assim em cima dos seus olhos, diga: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Peça para Deus aí, vai. Fala: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Aleluias. Você vai começar a olhar para certo tipo de situação, irmão. Você vai perceber que tem algo no mundo espiritual acontecendo. Essa guerra no meio da tua casa, da tua família, não é para o teu casamento acabar, não é para a tua história acabar, não é para os teus sonhos parar. É Deus querendo abrir a tua visão espiritual, querendo te dar crescimento diante do altar. O inferno batia, e sabe o que Deus fazia? Toda vez que o inferno batia, Deus fazia o povo multiplicar, fazia o povo crescer. Oh glória, Deus fazia o povo avançar. A intensidade da guerra revela o tamanho do teu crescimento. Eu não sei se tem alguém aqui que entrou para esse culto hoje debaixo de uma peleja, debaixo de uma batalha, só que Deus está dizendo para você nessa noite: a intensidade dessa tua dificuldade revela o tamanho do propósito que eu tenho na tua vida. Só uma palavra que eu deixo para você: não para não, continua marchando, continua pelejando, continua batalhando, porque Deus colocou um propósito, uma promessa dentro de você. Aí o povo que entra no Egito como povo pequeno, e eu termino mesmo agora para a gente orar. O povo que entra no Egito como povo pequeno, agora quando o faraó está tentando parar esse povo a todo custo, sabe como é que eles estão? Como uma nação. Alguns historiadores vão dizer que foram aproximadamente 2,5 milhões de israelitas dentro do Egito, saindo do Egito. Porque o povo que chegou pequeno agora está grande. Deus está falando com alguém. Teu começo pode ser pequeno, mas o teu final, oh aleluias. Ele diz assim: eu quero trazer a memória. Não é as guerras, não é as lutas, mas eu quero trazer a memória só o que pode me dar esperança. Oh Deus maravilhoso, Deus está dizendo para alguém que entrou por essas portas nessa noite: o teu começo pode ter sido pequeno, mas eu vou te fazer crescer de tal maneira, tão grandiosa, aleluia, que ninguém vai parar a tua marcha. Ele sai do Egito, entrou no Egito como um povo pequeno, sai do Egito como uma nação gigantesca. E olha para cá, quando eles param de frente ao mar, Moisés toca no mar com o cajado, o mar se abre, o mar se abre, o povo atravessa a pé seco. Quando chega do outro lado do mar, esse mesmo povo entra num processo agora que é o processo do deserto. Irmão, e se você estiver com Deus no meio dos desertos da vida, esse mesmo deserto que muita gente olha e diz assim: é deserto para humilhar, é o deserto que serve para exaltação, é o deserto que serve para teu crescimento. Por quê? No deserto, quando o povo de noite, o frio que a gente já disse aqui, vinha a coluna de fogo, de dia a nuvem de fumaça. E o que é que o povo comia? Maná. Deus mandava todo dia maná para o povo no deserto. E nunca abandonou esse povo no deserto. Sabe o que a palavra diz? No deserto, as roupas não envelheceram, nem os sapatos se gastaram, porque Deus sustentou aquele povo. Fica de pé no seu lugar e eu termino aqui. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam. Quanto mais oprimiram o povo, mais o povo crescia. Fecha os teus olhos e vamos orar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai,
está comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar. Coloque a mão sobre o ombro de alguém e cante com ele aí, vai. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços. Quanto mais tenta, mais Deus te faz crescer. Mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não tema, sou contigo. Escuta isso. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz e livramento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O teu crescimento não depende das circunstâncias do mundo. Deus está dizendo: o teu crescimento está nas minhas mãos, e eu vou te fazer crescer, diz o Senhor. Ele é para candará, para sabra candarábia. Quem crê recebe a autoridade do céu neste exato momento. Deus está dizendo: não importa o momento, a fase, o problema, a guerra, eu vou te fazer crescer. Deus já tem, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça
Eu quero pedir à igreja agora, escolha uma pessoa para você orar com essa pessoa. Varoa, mulheres, escolha uma mulher aí agora. Coloque a mão sobre o ombro dessa irmã. Meu irmão, escolha um homem aí agora, um varão, um homem. Coloque a mão sobre o ombro desse irmão aí agora. Essa noite é a noite de Deus derramar azeite no meio desta igreja. Rebacando levar a sábia candarábia. Não é o deserto, não é o Egito que vai te impedir de crescer. Deus vai continuar a fazer você crescer. Isso, coloque a mão sobre o ombro de alguém. Vai, vai, vai. Rebocamara sora candarábia. Isso. Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, coloca sobre essa mão aí agora uma gota da Tua unção. Demônios estão caindo por terra neste exato momento. Demônios que tentavam parar o crescimento desta mulher, o crescimento deste homem, estão caindo por terra neste exato instante. Rebacando camaraçaio comandar a canto. Está descendo uma autoridade, uma unção do céu neste momento sobre esta igreja. E eu a Ti peço agora, coloca uma gota da Tua unção sobre a palma dessa mão. Quando esse irmão começar a glorificar, Senhor, nestes poucos minutos que nos restam, vai descer uma unção tão grande sobre este ambiente, que corações que se encontravam entristecidos serão alegres agora. Eu conto uma em nome do Pai. Eu conto dois em nome do Filho. Tem gente aqui que está voltando a sonhar hoje. Eu conto 2,5. Tem guerra caindo por terra agora. Eita, a depressão está sendo quebrada neste exato instante. A barreira do mundo espiritual está sendo quebrada neste exato momento. Eu conto 2,50. Pode tocar, Jeová. Eu conto 3. Receba o renovo do céu aí, vai. Vai, abre a boca e adora. Receba o renovo do céu. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Elabora, subricana, receba o bálsamo sobre a tua alma. Receba o bálsamo sobre o teu ser. O céu está te autorizando a continuar. Avante, avante, avante. Não pare, não pare, avante. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu glorifico o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Você que pode levantar a tua mão e aplaudir o Senhor, faça. Você que pode aplaudir, glorificar, faça isso aí. Você que pode aplaudir, se alegrar em Deus, faça isso aí. Aleluias. Ele é aquele que acalma o vento. Ele é aquele que guia os nossos passos. Ele é aquele que nos sustenta. E Ele é aquele que vai fazer você continuar crescendo e avançando. Você vai olhar para trás algum tempo, daqui a algum tempo vai olhar e dizer: valeu a pena eu continuar firme.
valeu a pena eu não desistir. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Lembra disso, irmão? Ele cuida de todos os detalhes. Deus não disse para você que não teria vento, luta no meio, mas Ele disse que você chegaria do outro lado. Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. E que você possa sair daqui renovado, crendo na fidelidade.